Bem-vindos investidores e investidoras aqui na Gringa. Meu nome é Raul Engel, sou criador do canal Investindo na Gringa, o seu local de informação sobre economia, finanças, investimento e negócios aqui na Austrália. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos tópicos que mais tem tirado o sono de todo mundo que está aqui na Austrália e também de quem está vindo também, que é sobre a crise dos aluguéis aqui na Austrália. Então eu vou estar falando sobre os principais motivos, por que isso está acontecendo, qual é o nosso cenário que nós podemos esperar nos próximos meses e o que você pode fazer em relação a isso. Então fica comigo, presta atenção nesse vídeo porque ele vai ser muito importante para o seu bolso. Vamos lá, pessoal, vamos partir para entender um pouco mais esse cenário, porque é importante. Quanto mais você entende, mais fácil você lida com isso. Antes da gente começar, eu queria deixar muito claro que é o seguinte, para quem já estava aqui na Austrália e quem está um pouco mais antenado nisso, já sabia que isso ia acontecer. Isso já estava previsto, isso já era quase que uma certeza de que em algum momento esse clash, esse problema nos aluguéis ia acontecer. Vou começar explicando, eu fiz essa listinha, eu vou elencar aqui. Primeiro ponto, gente, a Austrália estava fechada. Então, com as fronteiras fechadas, todo mundo que não era residente permanente ou cidadão australiano não poderia voltar ou entrar aqui na Austrália. Não importava se era turista, estudante, não interessa. Se você tinha um visto temporário, você não ia entrar aqui na Austrália, tá? O que aconteceu com isso? Com a questão de as empresas deixando as pessoas trabalhar mais de casa, muitos lugares, muitas cidades ficando fechadas aí por bastante tempo, os trabalhadores começaram a ter oportunidades de trabalhar de casa, trabalhar remoto. E muita gente começou a pensar o seguinte: bom, se eu moro num lugar que tem que ser próximo do meu trabalho, pago um aluguel alto e hoje eu não preciso mais, eu posso ir trabalhar de uma área regional, um lugar que eu vou ter uma casa maior, vou pagar menos, vou ter uma vida até um pouco mais tranquila, por que não fazer isso? Então esse foi o primeiro fluxo de pessoas saindo de grandes centros urbanos, vamos dizer Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth, ou o que fosse, essas pessoas saindo de lá e indo para lugares um pouco menores, para ter um pouco mais de qualidade de vida. Fazendo isso, ao mesmo tempo, a gente começa a ver que essa pressão nesses grandes centros urbanos diminuiu um pouquinho, mas não muito, porque sempre tem muita procura, e foi indo para cidades menores. Um caso é aqui Gold Coast, eu sou um exemplo disso. Morava em Sydney, mudei para Adelaide e aí em 2021 a gente mudou para cá. Então foi esse êxodo, essa mudança de estado começou a acontecer, principalmente porque você pode trabalhar de qualquer lugar. Nesse mesmo período, você entende que a Austrália estando fechada, nós tínhamos muitas pessoas que saíram daqui e não voltaram, então ficou vago, teve espaço e não tinha mais ninguém chegando. Ou seja, nós tínhamos muitos imóveis disponíveis e pouca gente procurando por esses imóveis, fazendo com que os preços baixassem. Se você tem um imóvel que você quer alugar, você não tem muita gente procurando, a tendência é que você baixe o preço para que você consiga alugar mais rápido. Beleza? Então esse é um dos pontos principais. E o que aconteceu no ano passado? Ali a partir de maio, junho de 2022, a imigração começou a acelerar muito o processo dos vistos. Então muita gente começou a chegar na Austrália. Só como comparação, nós temos aí, desde maio, junho de 2022 até agora, março de 2023, em torno de 1 milhão de vistos que foram processados. Então, muita gente chegando e tem vistos de todos os tipos que você imagina. Se você é estudante, você provavelmente vai querer morar próximo dos centros urbanos, próximo da city dentro das cidades, porque geralmente as escolas estão lá. E geralmente, se você está buscando um trabalho, talvez num escritório, ou veio com um Skilled Visa, um visto já de trabalho, você vai também procurar um lugar que seja de fácil transporte, fácil locomoção, sobe a procura por esse tipo de lugar. Então você vê esse 1 milhão de pessoas que podem ser turistas ou não vindo para cá, tá bom? E eu vou tocar nesse ponto que pega muito dos turistas logo mais. Nesse período, então, a gente subiu muito a procura por imóveis nesses últimos meses, porque começou a entrar um monte de gente. Por que a imigração começou a acelerar esses processos? Porque vem uma pressão dos business, vem a pressão do governo, pressão de todo mundo dizendo: nós precisamos de mão de obra. Então, precisando de mão de obra, nós precisamos trazer gente para cá, traz gente. Trazendo todo mundo para cá, começa a procurar o quê? Essas pessoas precisam de um lugar para morar.
Então, como elas precisam de lugar para morar, elas também vão disputar por esse mesmo tipo de aluguel que você que já estava aqui está procurando. Mas aí você pensa, porra, mas a construção civil não é tão grande, tão forte aí na Austrália? Sim, ela é, mas ela também passou por problemas de mão de obra. Não tinha gente suficiente para trabalhar aqui e continuar seguindo as obras. Ao mesmo tempo, o custo dos materiais mais do que dobrou em alguns lugares da Austrália, dependendo do material, seja madeira, ferro, o que for, ele mais do que dobrou em algumas situações, fazendo com que o custo dessas empresas de construção subisse muito. Por quê? Você não tem gente para trabalhar, você tem que fazer o quê? Oferecer mais dinheiro para essas pessoas trabalharem para você. O custo do material aumentou? Aumentou muito. E aí você via pessoas aqui, sem inglês, sem qualificação, sem nada, ganhando 30, 40, 50 dólares a hora, como general labor, o cara que é o auxiliar do servente do pedreiro, sem falar inglês muitas vezes, e ganhando tudo isso. E achavam tudo lindo e que isso ia durar para sempre. E não dura. Uma hora isso tinha que acabar. E muitas dessas pequenas empresas não conseguiram cumprir os contratos. Se ela não cumpre o contrato de construção, ela não recebe. Se ela não recebe, ela quebra. Então, muitas pequenas e médias empresas de construção começaram a quebrar. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, que essa alta de salário, alta de custos, impacta na indústria e não consegue entregar a obra que não faz, ou melhor, que faz com que essas empresas não consigam ter casas prontas, prédios prontos e mais lugares para você, eu e todo mundo aqui morar. Então, com isso, elas vão começando a entrar numa bola, entrando numa bola. E aí a gente entra na lei da oferta e demanda. Agora, nós temos menos imóveis disponíveis e muita gente chegando e querendo. E aí eu sei que tem alguns estados onde é proibido que você, como um real estate agent, a pessoa que está ali gerenciando e mediando essa transação de você conseguir alugar o imóvel, ela não pode lhe incentivar ou lhe dizer para aumentar a sua oferta. Ou seja, se o imóvel é 500 dólares por semana, ela não pode dizer para você, olha, se você der 550, você tem mais chance de conseguir isso. Em alguns estados isso já é proibido. Só que o que acontece? Quando entra numa guerra por preços, isso acontece naturalmente. Ninguém precisa lhe dizer. Se você for em qualquer estado da Austrália, em praticamente todas as cidades, as pessoas estão oferecendo a mais, principalmente porque se você oferecer o mínimo e você às vezes não tem nem um perfil que eles queiram, a sua chance cai quase para zero. Então não estou dizendo que você tenha que fazer. Eu quero que você entenda que isso acontece independente de se alguém disser para você fazer ou não. Tá? E voltando naquele ponto que eu mencionei dos turistas, olha que interessante, no final de 2022 começaram a tentar passar uma legislação de congelar o preço dos aluguéis aqui na Austrália. Nossa, isso é lindo, porque se congelar o preço, ninguém vai ter mais problema. Você vai estar resolvendo esse problema porque as pessoas vão conseguir pagar o preço do aluguel. Se você é dono de uma propriedade, que você é proibido de aumentar o preço desse aluguel, que o mercado está ditando isso, ela procura e demanda, né? O que você pode fazer? Você vai lá e retira esse imóvel, tira ele, não diz que você não quer mais alugar e você faz Airbnb. Acabou. Você bota o preço que você quiser naquele Airbnb. E lembra que eu falei dos turistas? Imagina quantos turistas estão chegando e procurando lugar para ficar. Se os hotéis estão cheios ou se eles querem uma experiência diferente, eles vão para onde? Airbnb. Então entende como se o cara fizer Airbnb, talvez ele vai ganhar mais e ter menos incomodação com o inquilino e o que for do que isso. Então fazer uma lei dessa simplesmente empurra, tira todo mundo, vai ter menos imóveis disponíveis no mercado para que você alugue. Com menos disponíveis, o que vai acontecer? O preço vai subir. Não tem o que fazer, não é isso que vai resolver toda essa questão. Então a gente tem que começar a entender que congelar preço não vai adiantar. Proibir o leilão não vai adiantar porque as pessoas vão oferecer. E se não for atrativo para quem aluga, não adianta. E, gente, estou falando do meu lado, eu não tenho propriedade de investimento. Eu não tenho uma propriedade que eu estou alugando. Eu estou falando o que é a realidade. Tá bom? Então isso tem que ficar muito claro para vocês. E nisso, gente, eu tenho que dizer, vai continuar difícil por um certo tempo. Vai continuar difícil, não tem jeito. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar na descrição do final aqui do vídeo também, deixar no thumbnail aqui no final para você clicar, dicas de como você pode conseguir melhor um aluguel, dicas de como você consegue melhorar a sua aplicação, etc. Tem várias dicas, vale muito a pena conferir. Mas tem que entender que enquanto não resolver o problema na raiz, que é de ter mais propriedades disponíveis, isso não vai mudar tão facilmente. Então,
prepare o bolso, entendam, talvez vocês vão ter que morar numa região um pouco mais afastada, demorar mais tempo no trabalho ou para chegar na sua escola, para que vocês possam fazer isso. Sim, não tem uma solução, não tem uma fórmula mágica que resolva esse problema. O que você pode fazer é focar em ganhar mais, focar em ter uma reserva financeira e alocar um pouco mais do dinheiro que você estaria pagando de aluguel, porque você vai precisar nisso. Os aluguéis estão subindo, eles vão continuar subindo até que a gente consiga normalizar essa situação. E é claro que o Reserve Bank of Australia aqui que está subindo as taxas de juros, hoje subiu pela 10ª vez a taxa de juros, então isso impacta no bolso de quem pegou empréstimo para pagar essas casas e vai impactar também em você que não tem empréstimo, mas que está pagando o aluguel na casa de alguém que tem empréstimo. Tá bom? Se quiserem saber um pouco mais sobre isso, sobre toda essa macroeconomia, sobre esse entendimento da economia aqui da Austrália, deixa aqui nos comentários que eu vou também gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Confira outro vídeo com dicas de como alugar um imóvel com melhores chances. Então, você já sabe. Se gostou desse vídeo, compartilha com alguém que está aqui na Austrália, que precisa entender um pouco mais disso. De novo, quanto mais você entende, mais fácil fica para você lidar e navegar esse cenário. Tá bom, gente? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Espero vocês nos próximos vídeos aqui também e, obviamente, todos os dias lá no Instagram. Valeu, gente. Tchau, tchau.